Senhor presidente, Aristóteles Ateniense, meus colegas aqui de mesa, advogados, estudantes, todos que aqui engrandecem o nosso evento. Em primeiro lugar, as minhas palavras iniciais se dirigem simbolicamente, talvez a quem deva hoje merecer o título de líder da resistência democrática e cívica neste país, na perspectiva da advocacia das liberdades, que é a advocacia penal. Refiro-me ao grande advogado e professor René Ariel Dott. Professor René Dott faz-nos lembrar, com o seu manifesto distribuído aqui e também apresentado formalmente perante o Superior Tribunal de Justiça recentemente, com o livreto que distribuiu aqui e também em outros foros deste país, ele lembra a obra imorredora de Cesare Beccaria, quando, em 1764, foi feito efetivamente um manifesto naquele opúsculo memorável dos delitos e das penas, que talvez seja a obra, aquele pequeno grande livro, talvez seja a obra referencial para todos que se ocupem da defesa das liberdades pessoais, da defesa da cidadania e dos valores fundamentais de um regime efetivamente democrático. Ainda agora, pela manhã, tive o privilégio de tomar café com o professor Dott. E dele recebi também um livro, Declaração Universal dos Direitos do Homem, com vários comentários acerca de diplomas internacionais que são, na prática, rasgados, pisoteados, vilipendiados, desrespeitados diuturnamente por autoridades em nosso país e não de agora. Nós temos em vigor uma Constituição, a de outubro de 1988, dita Carta Cidadã, que deveria ser um freio inibitório para os desmandos das autoridades públicas deste país. E, a rigor, o que se vê é que essa Constituição é considerada por muitos como sendo um texto abstrato, um texto sem importância, um papel rabiscado, sem qualquer finalidade prática, como realçado logo ao início pelo expositor, o professor Lênio Streck. Essa referência ao professor Dott é um imperativo de justiça, porque nós precisamos de lideranças, sobretudo os advogados que estão na trincheira da resistência contra um desenho opressivo que cada vez mais se aproxima perigosamente de toda a nacionalidade. E ele, na realidade, representa o que já foram outros que já nos deixaram, como Heleno Fragoso, que, salvo engano, representou o seu Estado no Conselho Federal. E outros tantos baluartes da defesa dos princípios fundamentais, Sobral Pinto, Evaristo de Moraes e outros tantos mais. Na realidade, se nós não tivermos o exemplo, o paradigma, se não tivermos o caminho à luz, nós vamos perder a nossa diretriz. E é preciso que admiremos, e é preciso que tenhamos os nossos heróis, os heróis da advocacia brasileira, aqueles que realmente encarnam mais do que outros, pela experiência vivenciada e pelo exemplo que dão no seu dia a dia. Essas pessoas servem de verdadeiras bússolas para os advogados mais jovens. E essa homenagem, ela não é prestada pessoalmente a René Dott, ela é prestada à advocacia brasileira, que ele é efetivamente uma figura exponencial e que deve, cada vez mais, ser cultivada, cultuada e admirada, a sua profícua atividade profissional incessante, e ele que continua um jovem. Inclusive, hoje eu surpreendi vindo de uma natação que invejei, mas, na realidade, eu acho que essa reminiscência tem a ver também com o meu tema. Por quê? O tema que me é proposto, e eu apresentei um trabalho escrito, esse tema é o mito da redução da maioridade penal. E eu me recordo, nos meus primeiros anos de estudo de direito, que esse assunto já era velho àquela época. O Código Penal Militar de 1969 adotou esse critério, estabelecendo que o maior de 18, o menor de 18 e o maior de 16 poderia, por um critério de discernimento, ter a sua imputabilidade reconhecida. Nunca se deu importância maior a esse preceito, até porque o Código Penal comum, o projeto que se fez em 69 jamais entrou em vigor,
talvez tenha sido o maior período de vacatio legis que se tenha conhecido, e essa lei jamais vigeu. O certo é que o Código Penal Comum de 69 também cogitava dessa ideia, que é absolutamente descabida, porque o critério que norteia a fixação da responsabilidade penal, além de advir de cláusula constitucional e pétrea, é assunto que, na realidade, nos remete a uma discussão maior sobre o que seja o direito penal. O direito penal é bom ou é um mal necessário? Eu acho que ninguém discrepa, ninguém dissente, ninguém diverge quanto à constatação de que o direito penal é um mal eventualissimamente necessário. Embora haja um discurso de última ratio, na prática, o que se observa no dia a dia é a profusão cada vez maior de tipos penais. Há uma legislação extravagante que não cessa de ser editada. E nós que na faculdade aprendemos que o legislador é sábio, o legislador não é sábio, isto é um mito. O legislador é composto, na verdade, pelos nossos deputados, pelos nossos senadores. Alguns bacharéis, alguns letrados, outros não. Mas, na realidade, isso responde muito mais a um instante, a um reclamo momentoso. Basta que se tenha um crime de larga repercussão para que se cogite de uma nova lei penal. Se nós fizermos uma retrospectiva, é fácil identificar. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um lugar de ressonância nacional. Então, acontece um crime que envolve, por hipótese, um personagem da televisão Globo. Então, tem que se mudar o critério dos crimes hediondos. Quando não se dão conta de que o crime hediondo em si é uma aberração jurídica, porque o conceito de crime hediondo é um conceito de direito material. E o direito material não pode ser manejado sem o direito instrumental, que é o processual. E pelo processual, que nos conduz à Constituição, nós temos a presunção de inocência, ou a presunção de não culpabilidade. E o legislador, quando cataloga condutas proibidas, ele já faz a distinção pela maior ou menor gravidade daquelas infrações. Então, dizer-se que alguém cometeu um crime hediondo é violar-se, em última análise, o devido processo legal. Todas as presunções atinentes à dignidade da pessoa humana. Porque basta que alguém receba de antemão a referência absolutamente desairosa de que praticou um crime dito hediondo, para que as garantias não o socorram, para que ele seja visto de outra forma. E ainda recentemente, louvando-se o nosso Supremo Tribunal Federal, houve uma súmula vinculante editada em boa hora, porque vicejava uma prática absurda, segundo a qual os réus submetidos a julgamento, notadamente os patrocinados pela Defensoria Pública, eram levados às salas de sessão algemados. E nesta condição permaneciam. E eu não duvido que ainda permaneçam, porque o Brasil vive hoje também um momento de insurreição, de sedição judiciária. Porque juízes de primeiro grau se julgam com o poder de afrontar, de desrespeitar decisões de nossa Suprema Corte. Isso é intolerável, isto é inadmissível. E o Supremo, quando atua dessa forma pedagógica, ele dá um passo em prol de uma construção de uma civilização diferenciada. Não desejamos verdugos nem algozes julgando as causas, e menos ainda julgando os menores. Porque se o direito penal é o que é, o de menores é pior ainda. As poucas experiências profissionais que tive foram de estarrecer. Foram efetivamente preocupantes, porque essa ideia da criminalização ela tem que ser evitada. Houve o episódio do menino João Hélio no Rio de Janeiro. É evidente que todos nós temos uma reação pessoal absolutamente fundada de repúdio a tudo quanto se passa em termos de violência e barbaridade. E, inclusive, se a criminalidade hoje atinge os menores, isso é uma decorrência natural da desassistência do Estado, da sua omissão permanente, do abandono a que são entregues os nossos jovens, da falta de referências, da falta de valores, da falta de fé. Aliás, o mundo vive um momento de grande esperança, em face da eleição recente nos Estados Unidos,
Não há quem não tenha mudado seus olhos, mirando o mundo na perspectiva da eleição de um personagem com as qualificações e a história pessoal de Barack Obama. Que esse exemplo nos sirva para uma reflexão e que interfere no direito penal, porque vem do constitucionalismo norte-americano grandes lições das quais vem se servindo o nosso Supremo Tribunal Federal em relação às liberdades fundamentais. A doutrina, por exemplo, dos frutos da árvore envenenada é uma forma de se prestigiar uma jurisprudência que se concebeu nos Estados Unidos, mas que tem hoje Guantánamo. E nós temos a Água Santa no Rio de Janeiro, nós temos o Padre Severino no Rio de Janeiro, nós temos essas masmorras medievais, esses depósitos humanos, que são os nossos estabelecimentos carcerários. O número que foi citado pelo Jacinto, o número de presos, salvo engano, provisórios não julgados, quase 200 mil pessoas. Não vou nem falar de mandados de prisão que não se cumprem, não vou falar nessas prisões temporárias, abusivas, ilegais e, sobretudo, inconstitucionais, sem falar na afronta à dignidade humana que se pratica também em desfavor dos menores, exibidos na televisão. Essa dignidade a que se refere a Constituição, a preservação da imagem e da honra, é uma balela. Porque os magistrados hoje, membros do Ministério Público, Polícia Federal, eles têm assessorias de imprensa e estão preocupados com o clipping do dia a dia, o que vai dar a eles notoriedade, o que vai dar a eles o palco, a ribalta, o holofote. E as garantias fundamentais ficam reduzidas ao não nada, a coisa nenhuma. Não servem senão para os nossos encontros acadêmicos. Ou, sim, para que nós, advogados, que somos efetivamente a vanguarda da justiça, sem um advogado não há justiça, sem um advogado a lei não passa de uma referência fugidia e inalcançável. É exatamente pela ação da advocacia, e eu falei do René ao início, mas referindo-me a ele, volto ao passado e penso na época que sequer havia habeas corpus. Mas hoje há, com esse procedimento sigiloso a toda hora, com a atuação dos advogados sendo questionada no limite da ilicitude, como se nós fôssemos investigados paralelamente e concomitantemente às causas que patrocinamos. Quando temos um êxito profissional, disse que foi uma manobra, afirma-se que foi uma esperteza. Evidentemente que nós temos que reagir com relação a esse estado de coisas. Não é razoável, não é crível, não é aceitável. Não se pode amordaçar a palavra da defesa, não se pode permitir que haja o prestígio, a repressão em detrimento da Carta da Cidadania. Me recordo de uma certa palestra que fiz há alguns anos passados, na Faculdade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, ao lado de Técio Lins e Silva, outra grande personalidade da advocacia nacional, que também se destacou na defesa de presos políticos. Pois bem, ele e eu, e havia um delegado da Polícia Federal, e havia um promotor de justiça e havia um juiz. Eu sou do tempo que havia o show do Chacrinha, a discoteca do Chacrinha. Então, ele dizia, vai para o trono ou não vai? E batiam-se palmas. E os escolhidos eram os mais aplaudidos. Curiosamente, numa faculdade de Direito, que sempre foi um lugar de vanguarda e de resistência, historicamente, apregoados os nomes, sem qualquer demérito ao policial federal, ao juiz que lá esteve, ao ilustre representante do Ministério Público, mas é impressionante o seguinte, os advogados foram quase apupados. As palmas foram tímidas, foram absolutamente suaves, discretas e envergonhadas. A faculdade não é passagem, não é baldeação para o destino final da carreira do concurso público. E há hoje uma subversão à ideia, não do princípio, não da vocação, não da luta, não da resistência, e sim do emprego. E o Brasil procede na contramão da história, quando sustenta-se até hoje a possibilidade de ter-se juízes nos albores da formação profissional, atuando como magistrados,
ditando sozinhos os destinos dos desditosos réus, quando, na verdade, a experiência para julgar pressupõe vivência, pressupõe janela, pressupõe estrada, pressupõe a capacidade de avaliação crítica e de compreensão humana. O juiz julga com o cérebro, mas deve julgar com o coração, e não com o fígado ou com o estômago. Não deve julgar na base do preconceito. Hoje, passa-se mais ou menos o seguinte, como dito recentemente por um ministro do Supremo Tribunal Federal: eu já vasculhei a sua vida, eu já participei de toda a investigação, eu deferi busca e apreensão na sua casa de forma indiscriminada, eu perscrutei tudo a seu respeito, e eu já sei que você é culpado, mas agora eu lhe dou uma chance, tente me provar que eu não tenho razão. Essa é a realidade do processo criminal moderno, onde o dito sistema acusatório inexiste na prática. Sem contar que essa prova viola a Constituição, porque a nossa Carta Política, a nossa lei maior, a lei das leis, diz que a todos se defere o direito de não se autoincriminar. Pois bem, como esse direito é reconhecido na medida em que nós somos alvos do grampo ilícito? Quando nós não temos nenhuma reserva, nós não temos na nossa privacidade nenhuma defesa, e isso acaba sendo uma violação nem oblíqua, direta, frontal, chapada, flagrante, ostensiva, a essa garantia fundamental da não autoincriminação. Eu vejo denúncias hoje em que os acusadores alegam que a prova a ser demonstrada baseia-se com exclusividade nas interceptações telefônicas. E aí viola-se outro princípio do contraditório: a prova deve ser colhida em juízo. E quem ouve, e quem interpreta, e quem transcreve. E a lei também é rasgada, é desconsiderada, porque a lei, a rigor, neste caso, ela pressupõe 15 dias e mais 15. Agora estão mudando a lei para 1 ano, como se a lei atual não fosse melhor do que aquela que pretendem fazer. E com a ressalva de que no crime permanente, que é um conceito também vago, pode-se fazer ad eternum. Pois bem, a título de quê? A repressão a qualquer custo? Repressão a qualquer custo, que eu falo do maior, mas eu falo do menor. O menor de hoje é o maior de amanhã. E essa incompreensão com relação a quem tenha praticado um ato supostamente delituoso, um ato infracional, o que se vê permanentemente é uma reação da turba ensandecida, de uma classe média que, na realidade, não é solidária nem consigo mesma. Não é, como dito também em célebre julgado recente, que tive a honra e o privilégio de participar na qualidade de advogado, a lei interessa para o nosso amigo, para o nosso vizinho, para o nosso irmão. Para os demais, não. Aí vem o discurso do direito penal do inimigo, que é o que acontece hoje na nossa realidade. Os livros de direito hoje conseguiram, na exegese equivocada e míope que emprestam a tais obras, os misoneístas do direito penal, eles conseguem interpretar vulnerabilidade como vingança social. A lei penal, ela é ruim para o pobre, para o desfavorecido, e não é boa para o remediado. E ninguém pode ser escolhido como bode expiatório porque teve eventual sucesso. O sucesso, ao invés de ser algo comemorado, festejado e reconhecido, como o fazem certas nações e corretamente, aqui não. É um ato que é visto com hostilidade, um ato que é visto de maneira depreciativa. Algo de irregular há de ter feito quem teve algum merecimento, algum reconhecimento. E eu volto então ao tema original, 1969. Decreto-Lei 1001, 1002, 1003, 1004, Código Penal Militar, Código Penal que não entrou em vigor, e a discussão era essa história de se reduzir a idade penal. Eu sou a favor de aumentar. A minha posição pessoal é a oposta. A responsabilidade penal não deveria se dar aos 18 anos. O discurso mais progressista é aquele que inverte a questão. Presença do Estado em relação às personalidades em formação, fé nos destinos do país,
na perspectiva de mudança, a visão da esperança, a visão do caminho, de um caminho que nos leve a um país efetivamente que corresponda aos anseios da nacionalidade, pregados não só desde a República, mas a partir do próprio Dom João VI, que já dizia que as leis são feitas com vagar e sossego e que o julgador deve vê-las com parcimônia, com equilíbrio. E o que se vê hoje é o oposto. E as leis são feitas efetivamente de afogadilho, numa velocidade estonteante. Eu confesso, eu não sou civilista, que eu não conheço o novo Código Civil, porque eu sempre gostei do velho, do antigo, e eu não acho que tenha mudado tanto assim. A Inglaterra fala até hoje em 1215, o livro do professor René fala na Declaração de 1789 e da mensagem que acompanhou a declaração, estabelecendo exatamente o poder de resistência, não do vassalo, mas do cidadão, em face do poder do Estado. Então, a rigor, nós temos que fazer uma verdadeira revolução, revolução cultural, não a do Mao Tse Tung, mas uma revolução cultural, no sentido da luta pelos princípios fundamentais e para que o artigo 5º da Constituição Federal seja efetivamente uma Bíblia, seja efetivamente o nosso ideário, que isso seja uma espécie de escudo de proteção para os nossos passos, aqui, ali ou acolá, que os juízes tenham nos seus gabinetes, além da imagem de Cristo, para que percebam que não são deuses, e Cristo foi apedrejado pela turba também, que não queria salvá-lo. A grande verdade é que os juízes deviam ter em suas mesas o artigo 5º, o réu tratado como coisa sagrada, o réu visto como sujeito de direitos e não como objeto. E vamos passar para a execução penal, e se aplica aos menores de igual sorte, de igual modo. Quando se trata de uma dívida, a ação de conhecimento, depois na sua fase executória, ela é objeto da atuação, da atenção, da diligência do juízo de origem. Quem pariu Mateus que o embale, o juiz vai cuidar da validade da sua decisão. No direito penal, como é? Tem a famigerada vara de execuções penais. O que é isto? Um juiz que não julgou a causa, que não conheceu o réu, que não enfrentou o drama humano, ele se depara com maços, volumes, papéis, autos, população carcerária, 57 mil talvez no Rio de Janeiro, eu posso estar errando o número, 500 mil no Brasil. Então é um juiz de execução no Rio de Janeiro com alguns auxiliares, e assim em São Paulo, e assim provavelmente no Paraná e outros tantos estados da federação. Por que não cogitar-se de atribuir-se ao juiz da condenação a postura de acompanhar o destino daquele seu semelhante que ele julgou, que ele condenou, que ele mandou para a cadeia? Cadeia esta que as mais das vezes os magistrados não conhecem. E o mesmo se diga do Ministério Público. No passado, quando comecei a advogar, o representante do Ministério Público começava a sua carreira como defensor. E ele, exatamente, deparando-se com as vicissitudes da natureza humana, as suas misérias, as suas fraquezas e as suas grandezas, ele então tornava-se promotor público. Eu não sustentaria hoje esta postura como uma ascensão. Entendo que dever-se-ia permitir aquele que ingressasse nos quadros desta Procuradoria-Geral, chamemos assim, pudesse optar, tendo os direitos e os benefícios decorrentes de sua promoção, continuasse ele defensor a vida inteira, em situação de paridade com o Ministério Público, paridade que inexiste nas salas de audiência do nosso país, em que o advogado fica distante, seja no júri ou fora dele, nas varas criminais, o promotor ao lado do juiz, numa intimidade que é absolutamente despropositada, pelo menos violando-se o princípio de paridade de armas. Tudo isso, em última análise, significa dizer que é muito difícil, num encontro como esse, que qualquer palestrante fique jungido ao tema objeto da sua fala. Nós não podemos perder essa oportunidade cívica de dizer algumas verdades que estão esquecidas por muitos. O problema do menor não é diferente do problema do maior. Aliás, de resto, os destinatários das prisões, nós sabemos, são os menos desfavorecidos.
Certa feita indaguei de um advogado sueco: vocês têm habeas corpus? E o advogado sueco me respondeu: nem sei o que é isto e indago por quê. Não, mas se um guarda praticar uma violência e resolver perseguir um motorista de um automóvel ou numa festa particular, fez um pouco de barulho, não, isso provavelmente não ocorrerá. Mas se ocorrer, nós temos o nosso poder judiciário. Então nós precisamos ter a ideia de que seremos ouvidos por um juiz imparcial, por um juiz que esteja efetivamente imbuído do propósito de fazer justiça. E a propósito de disseminar-se a justiça, veio à tona outra falácia, na minha opinião, pelo menos, os chamados juizados especiais criminais. Certa feita, aguardava eu a minha hora, da minha audiência, e o caso anterior era uma briga de vizinhos. E a solução preconizada por aqueles auxiliares do magistrado, não raro apaniguados dele, ali propunha-se o pagamento de uma cesta básica ou algo parecido. E eu então tomei a liberdade de conversar com uma das partes e perguntei: como é que está a briga de vocês? Continua igual, não mudou nada. Vai mudar hoje? Não. Então a prestação jurisdicional foi e é, nesses casos, um faz de conta. E que história é essa de se resolver um problema sério, um conflito de vizinhança, um desentendimento entre pessoas, com o simbolismo de uma cesta básica? Onde fica o aspecto retributivo da própria pena, que existe, que é uma realidade, até na educação de filho, isso é referido como uma postura natural? Não, pague-se uma cesta básica, e por aí vai. Nós vivemos hoje, efetivamente, uma disfunção completa do Poder Judiciário. O argumento, inclusive, para que as varas se espalhem, se põe na linha de que a justiça deve ser de acesso fácil. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se a sociedade deve ser permanentemente litigante. Ir à justiça é coisa séria. É como casar, é como se separar. Ninguém vai à justiça permanentemente. Nem as pessoas que ali oficiam, trabalham, moram necessariamente nas cercanias. Na minha visão, o fórum é downtown, é no centro da cidade. Isso gera custo, gera despesa, obra, licitação, não preciso dizer mais nada. Pois bem, eu estou sendo advertido aqui, já há algum tempo fingi não ver, uma historinha aqui de que faltam 5 minutos. Eu não tenho efetivamente ideia se os 5 minutos já se foram ou não. Mas, de qualquer sorte, eu quero me penitenciar com todos por ter falado menos do tema e mais das generalidades. Mas considero as generalidades mais importantes do que o tema. E sobre o tema há um texto escrito, onde eu cito, mostro, não diria erudição, mas alguma compenetração acerca da matéria, que, no entanto, para mim, é tema revelho, é tema superado, é tema impróprio, é tema impertinente para a reflexão do Congresso Nacional. A idade é de 18 anos, é um critério não nosológico, é um critério etário, como tem o juiz aposentando seus 70 anos, eventualmente, na sua maior plenitude, como temos o presidente da República, que tem que ter 35 anos, os senadores da República. É um critério que a lei estabeleceu. Por quê? Pela experiência. Não há por que encarcerar-se. O que tem que se fazer é a humanização do estatuto do menor e do adolescente. E que esse assunto não seja tratado como coisa menor, como coisa de importância secundária. E que venha o Estado na assistência efetivamente social, não a distribuição de pão e de circo, não com Bolsa Família, nada disso. Isso não adianta coisa nenhuma. Vale o ditado, não adianta dar o peixe, tem que se ensinar a pescar. Muito obrigado.